levantando um altar na presença do nosso Deus, declarando que só há um Deus, que só há um Salvador, Cristo Jesus. E Ele está aqui conosco agora nesse momento. Nós levantamos um altar para Ele, em adoração, em honra e glória, em louvor, através do nosso fundinho musical aqui, em louvor a este Deus maravilhoso, único. Nós estamos iniciando uma semana e eu lembro que as segundas-feiras para mim, sempre dentro daquele contexto da depressão, era o pior dia. Domingo à tarde eu já começava com aquele aperto no peito, com aquela sensação, aquele desconforto, aquele peso emocional que só quem tem pode entender, ou só quem teve pode entender o que é isso. Então, a segunda-feira sempre era o início de uma semana de trabalho, de uma rotina de trabalho, e eu trabalhava com publicidade na época, onde nós tínhamos uma reunião toda segunda-feira, né, com a equipe, e nós tínhamos que apresentar resultados. Mas como que nós vamos apresentar resultados sobre as nossas vidas se nós estamos quebrados, se nós não conseguimos nos levantar, se nós não conseguimos avançar? E aquilo se prolongou por 7 anos, né? Não, nos últimos 2 anos ali eu já estava em outro contexto profissional, mas aquele resquício daquele peso emocional, daquela pressão emocional ainda continuava. Mas este Deus, Cristo Jesus, o meu Salvador, a partir do momento que eu fui para Ele, verdadeiramente Ele me salvou. E Ele pode fazer isso com você. E Ele faz conosco todos os dias, porque todos os dias nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Todos os dias nós vamos ter algum tipo de situação onde ou nós estamos numa encruzilhada, uma decisão que nós precisamos tomar, que nós não sabemos para onde nós vamos, ou nós estamos com algum conflito, com algum obstáculo, com alguma, assim como fala lá o Salmos 91, com alguma pedra no caminho. Mas assim como ele fala da aflição, imediatamente ele já fala, e os anjos do Senhor estarão ali te levantando, te segurando para que teus pés não se machuquem. Da mesma forma, este Deus faz conosco todos os dias. E ontem nós finalizamos, então, com uma meditação sobre os testemunhos virão. E aqui Jesus, diante de todas as profecias que foram lançadas, né, falando do Messias, falando do Salvador, se Deus precisou levantar um Salvador, é porque nós precisamos ser salvos. Muitas vezes as pessoas elas ficam em dúvida sobre o propósito, né? Sobre Jesus Cristo, sobre quem Ele é verdadeiramente, mas o nome dele principal, a característica dele principal, o atributo dele principal é que Ele é o nosso Salvador. E se Ele é o nosso Salvador, nós necessitamos ser salvos. Nós vivemos num contexto onde alguém precisa nos salvar. E Ele veio, morreu lá na cruz, derramou seu sangue real, ressuscitou ao terceiro dia e está conosco. Este é o Deus que é o nosso Salvador. E hoje nós vamos falar sobre os nomes de Jesus. Gente, eu vou ter que tomar uma aguinha. Nós vamos falar sobre os nomes de Jesus. E esse Salvador. E se existe um Salvador, existe um contexto de guerra. Existe um contexto de cativeiro, existe um contexto de prisão. Se nós temos um Salvador, existe um contexto onde nós precisamos ser salvos. E continuando, então nós vamos falar sobre os nomes de Jesus, os atributos de Jesus, né? E eu vou orar, então, já para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por hoje, uma segunda-feira, cedo, nós estarmos aqui na Tua presença, já declarando que nós necessitamos da Tua proteção para essa semana que se inicia, principalmente para hoje. Hoje é o dia mais importante. Nós vamos focar o nosso olhar nesse hoje, Senhor. E o nosso olhar, ele precisa estar em Ti,
porque Tu és aquele que vai à frente. E nós queremos, Senhor, estarmos protegidos, amparados, guiados por Ti, meu Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Espírito de Deus, ministra em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a irmos um pouquinho mais fundo nos Teus mistérios, na Tua sabedoria, diante da palavra que nós vamos ler hoje. E ser conosco em todo o tempo, porque somos falhos, somos pecadores e somos necessitados de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, ontem nós finalizamos ali em Lucas 2, nós fomos até ali, quando a profetisa Ana vai lá e fica maravilhada com o menino Jesus ali, que está nos braços de Maria, nos braços de José, e ela, cheia do Espírito de Deus, então profetiza ali sobre ele, e junto ali, da mesma forma ali que o Simeão também, tudo dentro daquele mesmo dia, dentro daquele mesmo contexto. Aqueles que estão na presença do Senhor vão ser sensíveis àquilo que está acontecendo, sensíveis a um olhar, né, de ajuda muitas vezes, a um olhar de consolo muitas vezes. Então, estar na presença do Senhor nos deixa sensíveis àquilo que Ele nos promete, aquilo que ainda virá e aquilo que nós precisamos fazer hoje, no dia de hoje. Então, Ana e Simeão vão lá e se regozijam ao ver que realmente o Senhor já havia enviado o Salvador, Jesus Cristo. E aí o 39, nós vamos do 39 até o 40, e depois nós vamos para um contexto lá de Isaías 9, a infância de Jesus em Nazaré. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. O que é o favor de Deus? O favor de Deus, eu até fui atrás para ter um pouquinho mais de argumentos aqui para vocês, mas o favor de Deus é a pura graça dele. É o favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça dele que veio, foi derramada para nós através ali da cruz, através de Jesus Cristo, essa graça que todos os dias nos renova, todos os dias nos fortalece, todos os dias nos ampara, todos os dias nos enche de esperança quando nós nos levantamos em Cristo e decidimos, não, eu vou seguir em frente porque eu tenho um Salvador. Eu vou seguir em frente porque eu tenho um Deus fiel, um Deus de promessas. Eu vou seguir em frente porque tudo aquilo que Ele falou a respeito da minha vida irá acontecer. Então a graça, o favor, significa o cuidado, a bênção do Senhor, a aprovação dEle, a manifestação através da graça deste Deus sobre as nossas vidas, que é um dom gratuito e imerecido. Então a graça é o favor de Deus que está intimamente ligado à graça, que é a manifestação mais pura do amor divino. É um presente gratuito para a salvação, independente dos méritos humanos, independente de quem nós somos, independente das nossas obras, que assim como a palavra nos diz que são como trapos de imundícia, né? Os trapos de imundícias citados pela Bíblia são aqueles que as mulheres usavam nos seus ciclos menstrual, né? Onde eram trapos de imundícia. Então aqui o Senhor está nos dizendo que não são as nossas obras, mas é a graça que vem através de Jesus, através do favor imerecido, através do nosso Deus. Bênção e misericórdia, a disposição de Deus em abençoar, perdoar e ter misericórdia de nós, buscando tornar os caminhos e a salvação conhecidos por todas as nações. E o propósito divino, o favor de Deus tem o propósito de realizar o plano divino na vida de uma pessoa e através dela, para que seja um canal de bênção para outros. Jesus é o nosso canal de bênção, foi o nosso canal de bênção e vai ser o nosso canal de bênção. E todo aquele que se aproxima dele, todo aquele que decide estar com ele, também terá rios de águas vivas fluindo do seu interior. O próprio Jesus fluindo do nosso interior, o próprio Espírito de Deus fluindo do nosso interior. E eu quero ir lá então para Isaías 9,
700 anos antes de Cristo, Isaías já estava ali profetizando, e nós temos muito mais, para trás ainda já se fala muito mais, né? Não claramente, mas se direcionava todas as setas, toda a Bíblia direciona para Jesus. Do início ao fim, ela direciona para Jesus, para o nosso Salvador. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre o que Isaías profetizava já a respeito do Messias, Jesus Cristo. Mas antes disso, eu quero falar sobre os nomes que são associados na Bíblia sobre Jesus. Jesus Cristo, ou Yahvé, né, no hebraico. Yahvé significa Deus salva. Deus salva. Jesus foi Yahvé foi o nome dado, Jesus, Yahvé foi o nome dado, Ana, bom dia, foi o nome dado lá pelo anjo Gabriel, direcionando já a Maria ao qual nome que o menino iria se chamar, qual nome que o nosso Salvador iria se chamar. Então é o Yahvé, a salvação, Deus salva. Mas Jesus Cristo, lá em Mateus 1, 21, nos fala, daí a referência ali, o anjo Gabriel disse a Maria e José que o nome de Jesus seria dado para salvar seu povo dos seus pecados, né? Nos livrarmos dos nossos pecados, dos nossos acusadores. Salvador, Lucas 2:11 nos fala, o anjo anuncia o nascimento do Salvador, que é Cristo Jesus. Senhor, Jesus também é chamado de Senhor, Filipenses 2:11. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, confessando que Jesus é o Senhor. Lá no último dia, lá no julgamento, lá no final de todo final, né? Todos os joelhos se dobrarão, declarando que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Deus. O verbo vivo, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus participou da criação de todo mundo, lá, tudo que o Senhor fala ali através de Gênesis. A criação do mundo, Gênesis 1, ali o verbo, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Pão da vida, João 6:35. Jesus declara ser o pão da vida que desceu do céu. Ele é o maná vivo que desceu do céu e nos enche de vida. A morte que insiste em tomar conta muitas vezes das nossas mentes, tomar conta muitas vezes do nosso corpo. O verbo vivo, o pão da vida, Jesus Cristo, ele vem para nos alimentar, ele vem para nos curar, ele vem para nos salvar, ele vem para nos trazer vida e vida em abundância. Emanuel, também é um nome que Jesus é conhecido, Mateus 1:23. Maria dará à luz a um filho e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está aqui agora comigo e com você. Ele é um Deus fiel, ele é um Deus próximo, ele não é um Deus de longe. A palavra de Deus nos fala que ele não dormita. Ele está com os olhos sobre toda a terra. E ele está com os olhos em mim, em você, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas. Independente das aflições, ele está olhando por nós. Quando nós declaramos que ele é o nosso Deus. Príncipe da paz. Isaías 9:6, no Antigo Testamento a profecia descreve o Messias como o príncipe da paz, é o que nós vamos ler aqui em Isaías 9, o príncipe da paz. Se ele é considerado o príncipe da paz é porque há uma guerra, né? Há uma guerra, que nós não sejamos tolos, que não sejamos ingênuos, há uma guerra. E é nessa guerra onde nós acionamos nosso príncipe da paz, o nosso Deus. O alfa e o ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 1:8 e também no 22:13. Deus se declara o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas, ele é o verbo vivo que criou todas as coisas junto com Deus Pai, e ele é o fim, ele é aquele que vem e vai rasgar os céus de ponta a ponta para vir salvar o seu povo, eu e você, quando nós decidimos verdadeiramente andar com ele. E no nosso encontro de sábado, lá no nosso
pequeno grupo onde nós estávamos debatendo a palavra de Deus, nós falávamos sobre a predestinação, né? Sobre aqueles que são escolhidos. Nós somos escolhidos, escolhidos por Deus. Quando Ele nos chama para ouvir a palavra dEle, quando Ele nos chama para andarmos junto com Ele, nós somos escolhidos. Eu não sei como você está se sentindo nesse dia, né? Sem valor, sem mérito algum, sem honra, mas este Deus nos fala que Ele nos escolheu. Este Deus nos fala que Ele tem ali escrito no livro dele todos os nossos dias. Esse Deus aqui nos fala que Ele nos tocou lá no Salmo 139, no ventre das nossas mães. Imagine-se ser tocado pelo próprio Deus. Imagine-se ter no seu interior, nós temos hoje no nosso interior um altar levantado. Jesus Cristo aqui no nosso interior vivendo, o Espírito de Deus aqui no nosso interior vivendo. Então, quando você hoje, durante esse dia, pensar, nossa, eu não tenho valor nenhum, nossa, a minha vida não tem valor nenhum, nossa, eu não... Quem sou eu? Não sou nada. Nada acontece na minha vida, nada funciona, nada avança. Eu sou fiel a Ti, Senhor, eu ando no teu caminho, ando nos teus caminhos, no teu caminho, né? Eu ando no teu caminho, eu me esforço, mas dá tudo errado. E Ele vai dizer, filha, filho, calma, eu tô contigo. Eu tô contigo na tempestade. Eu tô contigo nesse barco aí, nesse barquinho aí que você está. Calma, eu tô contigo. Tem paciência, avança mais um pouco. Aumenta mais um pouco a tua fé. Declara mais um pouco sobre a tua palavra, sobre a tua vida, a minha palavra. Entenda, minha filha, quem eu sou, a minha identidade, que nós estamos ali lendo Lucas justamente por isso, para entender mais da identidade de Jesus, a identidade desse Cristo. Oh, bom dia! Então, entendendo a identidade desse Cristo, nós vamos resgatar a nossa essência, nós vamos resgatar quem nós somos. E ele é chamado também Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16 e 1 Timóteo 6, 15. Cristo é o Rei dos Reis, o mais poderoso, o mais poderoso. O Deus que nós servimos é o mais poderoso. A imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. E aí vamos então aqui para Isaías 9, que começa falando o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Ali dentro do contexto, ali onde eles estavam vivendo, eu não vou me aprofundar nisso, mas Isaías 9, leia um pouquinho antes, né? Então, esse tempo de escuridão e desespero que nós podemos trazer aqui para os nossos dias hoje, esse tempo de escuridão, esse tempo de desespero, esse tempo de aflições, esse tempo de dores, esse tempo de pandemias, esse tempo de guerras, esse tempo de violência, esse tempo de libertinagem, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, aqui, Isaías já está profetizando e falando: a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. 2. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Hoje nós temos uma luz que brilha. Hoje nós temos uma luz que brilha. As trevas não prevalecem contra a presença do nosso Deus. As trevas não prevalecem. Só que muitas vezes nós precisamos nos levantar e declarar a palavra, né? Ter a consciência. E nós só conseguimos ter essa consciência, essa intimidade quando nós estamos na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós vamos nos curvando, né? Mesmo estando ali no contexto religioso, nós vamos nos curvando, nos curvando, nos curvando e daqui a pouco nós estamos prostrados. Mas quando nós buscamos nele, buscamos em intimidade, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em busca por ir contra os nossos pecados, contra as nossas falhas,
nos alinhando em santidade, nos alinhando dentro da presença dele, as trevas não podem prevalecer nas nossas vidas. E tantas vezes também nós somos provados. Ontem ainda falava com meu pastor a respeito disso. Nós somos provados. Muitas vezes nós estamos ali a nossa vida toda certinha. Ô, Andréia, né? Eu tenho o meu devocional, eu leio a palavra, eu faço as minhas orações, eu procuro lutar contra o meu eu, contra a minha carnalidade, contra o meu comportamento, contra reações, né? Contra situações que eu já trouxe a consciência de que eu preciso mudar. O Espírito de Deus já me falou, olha, fulana, muda isso aí. Sai dessa situação, deixa de reagir dessa forma, seja mais educada, seja mais bondosa, seja mais paciente com seu filho, assim como eu sou paciente com você, seja mais paciente com seu marido, com a sua mãe, né? com seu pai, assim como eu sou paciente com você, longânimo com você. E ainda assim, as situações continuam, né? As opressões continuam. Tantas vezes nós somos provados como ouro, e a palavra nos fala de forma tão clara isso. Nós somos provados como ouro, até que o ourives possa se ver ali a face dele, né? Em nós, possa ver que nós somos realmente, estamos andando realmente à semelhança desse Jesus. Então nós vamos estar em crescimento, mas nós precisamos seguir. E eu falava ainda para o meu pastor ontem, e eu já falei aqui para nós, e eu falo diariamente para mim, o deserto não dura para sempre. O deserto, ele tem um fim. E aí, quando tem o fim do deserto, quando o povo ficou 40 anos no deserto, e aí acampou ali antes do Jordão, o que Josué pediu para eles? Santifiquem-se, nós vamos atravessar o Jordão. E aí nós atravessamos o Jordão, entramos ali em Jericó e começamos a comer os frutos da terra prometida. E então aqui versículo 3, tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Aqui Isaías já está dizendo que o povo de Deus não seriam só os judeus, o povo de Deus não seria só a descendência ali de Abraão, ali de Jacó e de Isaac. O povo de Deus também seriam gentios. Nós fomos inseridos na videira, assim como fala lá em João 15. Nós fomos inseridos ali na videira a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aceitamos esse amor dele, aceitamos a graça derramada sobre as nossas vidas. Então aqui Isaías já está dizendo, né? Tu multiplicarás a nação de Israel. Hoje nós fazemos parte da nação, do povo de Deus, e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. 4. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrará a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. E como que o Senhor, ele veio, ele já nos trouxe a salvação. Quando ele me curou lá da depressão, 1 ano, 8 meses, não chegou a 1 ano da minha conversão, 8, 9 meses o Senhor me curou, 100% mesmo, da depressão. Ele me curou dessa depressão, só que ele me disse, o Espírito de Deus me disse o seguinte, como eu não tinha ali, era crua na palavra do Senhor, mesmo ali, estando ali desde a infância, lendo a Bíblia, orando em todo o tempo, crua. O Senhor me disse, só corta o primeiro pensamento, a primeira sílaba. Então vinham aqueles conjuntos de pensamentos na minha mente, eu cortava só a primeira sílaba. E eu passei muitos anos vigilante e cuidando isso. Mas chegou em determinado momento, em contexto aqui em Portugal, onde a opressão em relação ao trabalho, né? A opressão como estrangeiro, aqui nessa terra, mesmo estando com toda a minha família aqui. Eu tenho meu pai e minha mãe, eu tenho as minhas irmãs, meus cunhados, sobrinhos, eu tenho a minha filha, meu genro, tenho todos aqui, mesmo com tudo isso. Eu sucumbi mais uma vez. Eu não entrei em depressão, mas eu tive um esgotamento emocional.
E aí, quando eu tive esse esgotamento emocional que durou em torno de 3 a 4 meses, foram muito piores do que os 7 anos de depressão. E eu queria morrer. Eu queria morrer estando na presença do Senhor. Então, eu sempre digo, né, a religiosidade que diz, porque fulano não tem Deus, né? Que nem eu já ouvi lá antes da minha conversão, fulano não tem Deus, né? Tá aí com depressão. Então, quer dizer que a mente ela não pode ficar doente também? Assim como uma mão, assim como um braço, pode ficar doente porque faz parte do corpo. A nossa alma também pode ficar doente, a nossa alma também pode se entristecer. Mas a palavra de Deus nos fala que nós não ficaremos prostrados. O justo poderá cair, né? Poderá ficar prostrado, mas não ficará prostrado. Ele poderá cair, nós podemos ter fases terríveis das nossas vidas, mas o nosso Deus está nos falando aqui que Ele nos levanta, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece e Ele nos tira. E foi desse esgotamento emocional que então o Senhor me deu uma nova profissão, que foi como terapeuta emocional e, enfim, depois disso muita coisa aconteceu, finalizei o livro, escrevi o livro que ele já havia me falado para escrever antes, né? Mas muitas vezes nós não vamos dando o real ouvido ao que o Senhor está nos falando, ao que o Espírito de Deus está nos falando, porque nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos fora do contexto, nós achamos, isso é demais, isso aí que Deus está me oferecendo é demais. Pô, eu escrever um livro? Não tem nenhum escritor na minha família, né? Ninguém nunca tentou fazer isso. Por que seria eu, né? E aí a gente vai se resignando à nossa mentalidade e nós vamos deixando de olhar para a grandiosidade deste Deus, das promessas que Ele tem para mim e para você. Então acredite, puxe lá no seu íntimo, né? O que o Senhor já te falou e que você achou, isso aí é impossível. Vá lá nos testemunhos, olha quantas grandiosidades o nosso Deus já fez. Então, voltando aqui para esse contexto, muitas vezes nós estamos quebrados, nós estamos prostrados, porque a nossa boca também não se abre, porque nós não sabemos as verdades que esse livro aqui nos fala. Ontem eu estava vendo algo e me veio algo na minha cabeça e eu fiquei chateada com aquilo. E aí eu disse, não. Orei ao Senhor, disse, Senhor, eu nunca mais quero viver esse tipo de situação, Senhor. E daí fui ali desenrolando, né, um texto com o Senhor, né, uma conversa de amigo, uma conversa de filha para pai, que muitas vezes nós colocamos Deus lá no altar, lá no céu, mas Ele quer estar aqui no nosso interior. Ele quer estar aqui bem próximo de nós, mas nós colocamos Ele lá em cima, lá, bem longe, mas Ele está aqui. Então eu comecei a ter uma conversa de amiga, uma conversa de filha para pai, uma conversa com aquele que é próximo meu. Eu disse, Senhor, por favor, eu não quero mais esse contexto, Senhor. Eu já conversei com o Senhor a respeito disso, eu já desenrolei essa situação aqui para o Senhor. Por favor, eu nunca mais quero ouvir esse contexto aqui que eu estou te apresentando. E eu tenho certeza que este Deus me ouviu, que lá no íntimo eu senti que esse Deus me ouviu ali dentro daquele contexto. E Nildinha, minha mãe, bom dia! Fico tão feliz quando a minha mãe entra para me ver, gente. Olha, essa roupinha é dela. Eu vou lá, foi ontem lá na casa dela, já renovei de novo. Eu levo, trago, renovo, já renovei de novo o meu guarda-roupa e a minha mãe que me ajuda. Ontem ainda recebi umas peças da minha amiga Carlinha. Eu adoro ganhar roupa, seja usada, seja nova, eu adoro, adoro. E agora eu tô com minhas roupitas da minha mãe emprestadas aqui. Então, mãe, eu estava falando sobre o jugo, né, da escravidão, que nos oprime tantas vezes, mas que Jesus já nos libertou lá naquela cruz. Só que tantas vezes nós vamos ali vivendo, continuamos vivendo com o jugo, e nós não utilizamos essa palavra aqui para declarar e para entender também nas nossas mentes, no nosso íntimo,
Que nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós temos um pastor, nós temos um amigo, e o que ele declarou aqui, aquele jugo, já não está mais sobre nós. Que a escravidão do pecado já não está mais sobre nós. Que hoje nós podemos, sim, sermos santificados todos os dias, libertos todos os dias. As maldições, os padrões comportamentais que nós trazemos lá de trás dos nossos familiares, nós podemos sim quebrar. Nós podemos modificar o nosso padrão, né? O pecado que há em nós, através da palavra de Deus. 5. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro. Mais um nome dado a Jesus. Maravilhoso conselheiro. Então, não é isso que eu estava falando agora há pouco? Aquele que a gente senta. Hoje eu também sou conselheira bíblica, mas Jesus não faz a mesma coisa conosco? Ele não vai lá, não conversa conosco, mas para que Ele nos aconselhe, nós precisamos ter um tempo de intimidade com Ele. Nós precisamos conhecer quem Ele é. As pessoas que me procuram, elas sabem quem é a Andréia, elas vêm aí na internet, elas vêm por indicação. Então elas vêm conversar comigo sobre princípios bíblicos, sobre princípios terapêuticos, sobre ciência da mente, porque elas já ouviram falar quem eu sou, elas já receberam uma indicação de quem eu sou. Da mesma forma, esse conselheiro aqui, nós já sabemos quem ele é. O que nos impede de sentarmos com Jesus, termos um tempo de intimidade, sem o celular ali do lado, mas um tempo de intimidade com ele, dizer, olha, Senhor amado, eu sei que Tu és o meu Salvador, eu sei que Tu és o Deus que salva, eu sei que Tu és o pão da vida, eu sei que Tu és isso, eu sei que Tu és aquilo, eu sei que Tu és o meu amigo, eu sei que a Tua graça foi derramada sobre mim, mas agora, por favor, Jesus, eu preciso de um conselho. A minha situação aqui é essa. Eu não tenho saída aos olhos humanos. Me fala alguma coisa, o Senhor vai à frente, abre as portas. E a minha oração é, o Senhor abre portas aonde não há portas. O Senhor abre janelas aonde não há janelas. O Senhor traz a realidade aqui, ao físico aqui, aquilo que ainda não existe. E essas declarações vão inundando o nosso meio, vão inundando a nossa casa, vão inundando a nossa família. Tudo que sai da nossa boca, tudo que nós falamos, gerando bênção, porque a palavra de Deus nos fala que a nossa boca pode gerar bênçãos, mas também pode gerar maldições. Em Provérbios nos fala que o homem é tudo aquilo que ele pensa. Então, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que está no nosso coração e nós derramamos aqui pela nossa boca, é o que nós pensamos. E se nós pensamos, é aquilo que vai acontecer. Então, eu luto todos os dias para que a minha mente, o meu coração, seja aquilo que Deus pensa ao meu respeito. Seja os planos que Ele tem ao meu respeito. E não a Andréia pecadora, mas que Ele viva e vença todos os dias. E eu me esforço, e aí vem o primeiro mandamento que Deus fala, né? Amai a Deus com todas as suas forças. Tá aí, as forças é a luta contra o pecado. As forças é fazer com que este Deus reine sobre as nossas vidas. A força que nós fazemos para lutar contra a nossa carnalidade é o amor que Deus espera de nós. Amar a Ele com todas as nossas forças. Quando nós decidimos lutar contra nós mesmos, nós estamos então cumprindo ali. Né? E aí a sequência disso é amar o próximo acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos, acima de todas as coisas é Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. Né? Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, quando nós estendemos a mão para o próximo e fazemos aquilo que nós gostaríamos de receber, mesmo assim que nós não, né, sem expectativa, mas o próprio Deus vem e nos abençoa. E aí, continuando aqui para a gente finalizar. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso,
Pai eterno, príncipe da paz, seu governo e sua paz jamais terão fim. A eternidade reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor, agora vem algo muito importante, o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. O zelo, a palavra do Senhor, ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. Este Deus que nos prometeu e nos promete de forma individual, promessas de forma individual e promessas de forma coletiva, que é a eternidade, que é o amor dele. Este Deus tem zelo e tudo o que ele promete irá se cumprir. Tudo que ele promete, tudo que ele prometeu irá se cumprir. Muita coisa ali, aqui da palavra já se cumpriu e nós estamos nos últimos tempos aqui das promessas. Os últimos tempos, Jesus está às portas aí para nos levar para a eternidade junto dele. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos ter uma luta constante para agradarmos o coração deste Deus. E isso é maravilhoso. Te amo, Nildinha. Vamos orar então, vamos finalizar que eu já ultrapassei aqui o meu tempo. Senhor, obrigada, Jesus, pela tua graça maravilhosa que foi derramada sobre nós. Obrigada pelo teu zelo, Senhor, o zelo pela tua palavra, Senhor, o cuidado com os teus filhos, o cuidado com o teu povo, Senhor. Tu olhas para nós, Senhor, como povo, todos juntos, ó Deus, de forma coletiva, mas tu olhas para nós de forma individual, Senhor, como pessoas únicas. E isso é algo maravilhoso, meu Deus. Nada foge ao teu controle, nada escapa ao teu olhar, Senhor. Tu és um Deus de detalhes, meu Deus, e eu te louvo por isso. Sê conosco, Senhor, nesse dia, hoje, o dia mais importante das nossas vidas. Que nós possamos te agradar, Senhor. Que nós possamos estar alinhados contigo, Senhor. E que nós possamos crer, Senhor. Faz com que a nossa fé aumente hoje nesse dia, Senhor. Traz as nossas memórias, as tuas promessas, Senhor. Ó Deus, e tu és um Deus de vida, Senhor. Tu és um Deus de promessas e que nós possamos, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor, usufruirmos dessa mesa farta que tu tens para nós e que tu nos promete. Te louvamos, te engrandecemos, que os nossos lábios, que os nossos corações e as nossas mentes possam ser cheios de quem tu és, cheios da tua palavra, Senhor. Entrego esse dia nas tuas mãos, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então tá, até amanhã, se Deus quiser. Um beijinho, Nildinha. Até amanhã, se Deus quiser.